Hoje nós vamos falar do agachamento e para isso nós convidamos uma aluna de musculação já em nível avançado, Viviane Lavrati. Tudo bom, Viviane? Como é que tu estás? Tudo bem. Pois é, a Viviane ela é uma aluna de musculação, tem 19 anos, é isso, Viviane? Sim. E ela tem um objetivo de competir no fisiculturismo. Portanto, ela já tem um entendimento da biomecânica do agachamento, porque a gente acompanha o trabalho dela e sabe que ela treina bastante forte. Pegada na barra, pessoal, fundamental na musculação. A pegada numa barra de musculação é tudo, seja num supino, seja num desenvolvimento, seja no agachamento. Qualquer dos exercícios você tem que ter a simetria da pegada. Para isso, numa barra de musculação, seja qualquer barra de musculação em qualquer academia do mundo, você vai ver esses riscos, certo? Esses riscos que dividem a barra. Esses riscos, eles não estão aqui para bonito, não. Eles estão aqui justamente para que você consiga alinhar a sua pegada, seja ela como for, certo? Seja em que exercício for. No agachamento, você pode fazer uma pegada mais aberta, uma pegada mais fechada, isso não é um problema. O grande X da questão é você fazer uma pegada simétrica. Se eu usar esse risco, o último risquinho de referência, que eu der 1 centímetro para esse risco de um lado, da mão direita e da mão esquerda, eu sou obrigado a manter. Eu não posso dar 2 centímetros da mão esquerda e dar 1 centímetro do risco da mão direita. Por quê? Porque quando eu entrar na barra, eu vou entrar na barra já entortando a barra. Naturalmente eu não vou entortá-la, porque é pouco, e vou compensar com a pressão na coluna vertebral lateral. Então para isso existem essas medidas da barra para que a gente consiga simetricamente organizar a pegada. Entrada na barra. Pode fazer a pegada, isso, a pegada simétrica que nós já comentamos, que ela pode escolher o tipo de pegada mais aberta, mais fechada, de acordo muitas vezes com a amplitude, certo? Do deltoide, de flexibilidade de deltoide, de romboide, de trapézio. Alguns gostam de fazer uma pegada mais fechada, outros um pouco mais aberta. Vamos lá, vamos entrar na barra. A entrada na barra aqui é fundamental que a gente coloque essa barra não em cima da cervical, e sim um pouquinho mais atrás, embaixo, no trapézio, certo? Descansando a barra em cima do meio do trapézio, certo? Aqui na cervical é muito comum as pessoas colocarem a barra aqui e depois sentirem a dor na cervical, e até durante o movimento e pós-movimento. Então o agachamento, como ele biomecanicamente é o exercício mais complexo da musculação, nós temos que cuidar muito com relação a onde colocar a barra, certo? Para evitar já que você já saia com uma pressão na cervical e sentindo uma dor que nós não precisamos. A retirada da barra do cavalete é muito importante e ela é um momento de risco do agachamento, principalmente se nós estivermos colocando uma carga alta, certo? Muita intensidade, trabalhando no limite da força. Então nós temos que cuidar. E mesmo que nós estejamos trabalhando com pouca carga, ainda assim nós precisamos já aprender como é que se tira uma barra, porque mais para frente você vai começar agachando leve, daqui a pouco você vai estar agachando naturalmente mais pesado. Então você tem que saber tirar uma barra, certo? Já naturalmente um pouco mais pesada. Então, pessoal, é fundamental que a gente veja então os pés eles não podem ser paralelos. Um pé tem que estar na frente, o outro atrás, em virtude da natural dificuldade de se andar, do ser humano andar para trás. Nós estamos adaptados a andar para frente. Imagina com uma carga sobre as costas. Então, esse tipo de retirada da barra, nunca com os pés paralelos e já com o pé atrás, facilita você na saída apenas se posicionar já diretamente para o agachamento, ó. Fica muito mais fácil, principalmente com carga. Então vamos lá, Vivi. Vamos fazer na prática. Isso, se posicionou, ó. É isso aí. Ela se alinhou e ficou pronta para começar o agachamento. Posição dos pés e abertura das pernas. Nós vamos fazer uma correção, eu até pedi para que ela ficasse nessa posição para que a gente mostrasse a posição real. A abertura da perna é exatamente a abertura do ombro. Isso é uma referência que nós temos na bibliografia do agachamento que sempre deu certo,
certo? E evita comprometimentos biomecânicos no movimento. Então vamos fazer uma abertura, exatamente isso, a abertura da largura do ombro. Os pés, a ponta dos pés naturalmente levemente abertos para fora, certo? Uma abertura na ponta dos pés. Nós não agachamos com os pés paralelos, certo? Porque anatomicamente o ser humano, ele não tem os pés paralelos. Quando você estuda anatomia, aqueles bonecos anatômicos, você já vê, certo? Que naturalmente o ser humano ele já tem uma abertura na ponta dos pés. Então nós vamos fazer apenas um movimento anatômico dos pés e vamos manter assim. Assim nós vamos começar o nosso agachamento. A posição da cabeça no movimento é muito importante. Então eu recomendo sempre, quando o aluno é iniciante, que ele olhe para frente, naturalmente nunca utilizando um espelho, certo? O bom do agachamento é não ter um espelho na frente para evitar que você olhe para suas pernas e baixe o tronco, baixe a cabeça. A sua cabeça deve estar ou para frente no iniciante, e se você já é aquele aluno, aquele atleta de musculação que treina naturalmente mais pesados, com cargas mais pesadas, onde no momento da flexão da perna, ou seja, quando o agachamento está lá embaixo, o fato de você estar olhando levemente na diagonal para cima ajuda principalmente os eretores da espinha, certo? Que vão estar fazendo toda a sustentação do movimento. É fundamental que nós entendamos que a cabeça olhando na diagonal para cima, eu não baixo o tronco. Se eu estiver olhando para a minha perna, eu vou baixar o tronco naturalmente. Se eu estiver olhando na diagonal para cima, eu consigo segurar e diminuo um pouco a pressão dos eretores da espinha, que vão estar trabalhando isometricamente muito forte naquele momento, principalmente no momento de maior desvantagem mecânica, que é quando você sai, certo, do fim do agachamento e começa o segundo movimento, que é a fase concêntrica, a fase positiva, onde você vence a resistência, né, do peso mais a força da gravidade. O início do movimento do agachamento. Isso é sempre uma grande polêmica. O início do movimento do agachamento, no meu entender, de ex-atleta de powerlifting, pós-graduado e já ter estudado esse movimento biomecanicamente e ter conseguido agachar já com 345 quilos, com a bunda no chão nesse movimento, o início desse movimento é no quadril e não nos joelhos. O joelho, ele é o segundo movimento a acontecer, ou seja, começamos, vamos lá, Vivi, e depois, em seguida, nós flexionamos o joelho, certo? Mais uma vez, Vivi, pode subir. Começou a lançar o quadril, claro que isso acontece praticamente simultaneamente, certo? Mas ainda assim existe uma diferençazinha de tempo. Você joga o quadril um pouquinho para trás e em seguida você flexiona a perna. Isso é muito importante para que o agachamento tenha uma resposta mais em cima de quadríceps, glúteos, e é justamente aquilo que as pessoas querem do agachamento, né? Transformar quadríceps, bíceps femoral, glúteos, e aqui a gente consegue uma intensidade maior, dando essa jogadinha de leve, de largada do agachamento, para evitar um agachamento muito patelar, muito em cima da patela, que é o tipo de agachamento que frequentemente machuca dentro das academias. Agora nós vamos mostrar os músculos solicitados no agachamento e demonstrar e provar o porquê que o exercício, esse movimento, o agachamento, é considerado o rei dos exercícios da musculação, o pai dos exercícios da musculação, o exercício mais importante, o que produz maior nível de treinamento, maior desgaste energético e maior desgaste miofibrilar. Então, esse é um movimento que quando nós descemos e subimos, nós vamos fazer um trabalho de quadríceps muito forte, desde vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral, vasto medial, na parte interna da coxa, dando aquele desenho bonito na coxa, principalmente o vasto lateral e o medial, que vão pelas laterais da coxa, fazendo aquela gota bonita, o reto femoral e o intermédio, dando volume da coxa, né? Jogando ela naturalmente mais para frente. Nós temos um recrutamento de glúteo máximo, ou seja, toda a bunda é recrutada, todo glúteo tem um recrutamento muito forte, em especial quando a gente aumenta
a intensidade através da carga e aumenta a intensidade através da profundidade. Claro que a profundidade tem umas variáveis que depois nós vamos estudar. Então, glúteos, quadríceps, bíceps femoral, na sua cabeça longa, na sua cabeça curta, certo? O semitendinoso, semimembranoso, dois grupos que também estão aqui nessa parte posterior da coxa, que dão essa volta, que deixa a coxa mais arredondada, mais bonita na parte posterior. Tibial anterior, esse músculo da canela. Sólium, gastrocnêmio, ou seja, a panturrilha muito trabalhado, gastrocnêmio medial e lateral, certo? Também muito trabalhado. Então a panturrilha, inclusive, é muito comum trabalhando em agachamentos acima de 200, 300 quilos, lesões na panturrilha agachando. A gente já viu muito isso no powerlifting, até comum, certo? Você não lesiona quadríceps nem femoral, mas lesiona a panturrilha, em virtude da intensidade do trabalho causado também na panturrilha. Muito importante também nesse movimento, no agachamento, principalmente nesse movimento de maior desvantagem mecânica na descida, certo? E quando a pessoa está agachada, essa força isométrica da região lombar é muito forte. Os eretores da espinha estão contraídos isometricamente para manutenção dessa postura, para que o tronco dela não vá para frente. Então, a escápula, através dos romboides, do trapézio, também muito trabalhados isometricamente. E se você estiver trabalhando com muita carga, certo? Aqueles atletas que realmente fazem agachamentos acima de 100, 150, 200 quilos, você vê que toda a cadeia superior, bíceps, tríceps, trapézio, deltoide, tudo contraído para manter a postura corporal. Além de todo esse quadrado lombar, nós temos também o reto abdominal, transverso abdominal, muito importantes no momento da desvantagem mecânica, principalmente quando nós estamos baixando, né, e sentindo aquela pressão axial do peso mais a força de gravidade sobre a coluna vertebral. Primeiro movimento do agachamento é a fase negativa do agachamento. Nós chamamos de contração dinâmica, isotônica, excêntrica, que é o momento que a gente baixa no agachamento, quando a gente está se deixando vencer pela força de gravidade, mas o peso está incidindo sobre as costas dela e sobre todo, dando pressão em todo o corpo dela. Então, essa fase negativa do agachamento, ela é onde nós recrutamos, como toda a fase negativa, em todos os exercícios da musculação, onde nós recrutamos mais unidades motoras. Portanto, a fase negativa no agachamento, representada pela descida em outros movimentos diferentes, né? Nós temos que analisar cinesiologicamente, movimento a movimento. O agachamento, ele começa com a fase negativa. Portanto, o agachamento, ele é um exercício difícil também, certo? E complicado no desgaste energético, justamente por isso, porque você já começa numa fase mais difícil do movimento, na fase negativa, onde você tem que suportar aquela carga que está sobre as suas costas. O segundo momento é a fase positiva. Então nós descemos, fizemos aquela fase negativa e depois nós vamos vencer a resistência mais a força de gravidade, fazendo a força positiva do agachamento. Só que eu já estou cansado da fase negativa, de ter segurado, então a fase positiva também passa a ser de muito desgaste. É quando nós estamos vencendo, certo? Toda aquela carga de movimento, em especial a carga incidindo axialmente sobre a coluna vertebral. Agora nós vamos abordar um momento muito importante do agachamento, que é a profundidade do agachamento. Um momento muito controverso, né? Algumas pessoas, alguns autores falam uma coisa, outros falam outra, certo? Eu vou falar de acordo com a experiência de 37 anos dentro de academia que eu tenho, né? E mais alguma coisa, principalmente de ter agachado profissionalmente, competido, sido campeão brasileiro desse movimento, sul-americano, com 345 quilos, eu me entendo especialista nesse movimento. Então, vamos agachar. O agachamento, para iniciante, ele deve ir no máximo até 90 graus e depois retornar. Esse é um agachamento normal que nós começamos a introduzir no treinamento de um iniciante. Quando ele começa naturalmente a ficar mais forte, desenvolver toda a estrutura lombar,
certo? E perna, glúteos, ele já está com uma condição, um nível de treinamento mais alto, nós vamos buscando, já que em especial as mulheres, e hoje os homens também querem uma perna bonita, as mulheres querem aquela perna arredondada, aquela bunda, né, marcada aqui embaixo, uma bunda arredondada. Então, para isso, nós precisamos de profundidade do agachamento. Só que a profundidade do agachamento também tem o seu limite. Então, a profundidade, um aluno já mais avançado, ele deve ir até aonde... Isso, fechou, subiu. Aonde ela começa a fazer uma retroversão. O que é uma retroversão? Vai lá, faz um movimento. A retroversão é quando ela começa, ela começou agora a mexer, subiu, a girar o quadril, girar a pelve para dentro. Então, isso é um movimento que você tira a curvatura, a lordose lombar. Nós temos uma lordose na região lombar, certo? No último momento da coluna vertebral, que é natural. A partir do momento que ela faz essa retroversão, ela alinha a lombar lá na parte inferior. Isso faz com que você fragilize a coluna vertebral, certo? Porque ela tem que manter as curvaturas normais para que ela consiga suportar essa carga axial sem que haja nenhum prejuízo para a coluna vertebral, principalmente nos discos vertebrais da região lombar. Então nós temos que cuidar com relação a isso. Então o professor deve cuidar com o aluno que a hora mandar ele agachar e ver até que ponto subiu. A hora que ele começar a fazer essa rotação de quadril, essa retroversão, é ali o ponto de parada. Essa retroversão, ela é uma característica até normal do ser humano quando se agacha em profundidade e não se tem a flexibilidade de glúteos e posterior de coxa. Então esse encurtamento dessa cadeia posterior faz com que haja essa retroversão. Então, para isso, existem os exercícios de flexibilidade e alongamento para melhorar a flexibilidade de glúteos e posterior de coxa. Fazendo isso, você consegue ir mais embaixo, aumentando a intensidade do agachamento, aumentando o recrutamento de glúteos, sem que haja um prejuízo para a coluna vertebral. Então, hoje, galera, nós mostramos aqui, isso foi uma aula de agachamento. No nosso canal do YouTube, daqui a uns 15 dias, vai entrar uma aula especificamente do agachamento, com toda a análise biomecânica e cinesiológica com muito mais profundidade, exclusivamente para você que é professor de educação física, né? Ou treinador, né, de powerlifting, ou treinador de fisiculturismo, que queira tirar ali algumas técnicas para melhorar naturalmente o desempenho do seu aluno ou atleta. Importante salientar, mais uma vez, que o agachamento ele é fundamental para levantar o nível de treinamento dos atletas, dos alunos. A gente nota que quando nós colocamos o agachamento na periodização de treinamento, todos os outros exercícios, as remadas, os exercícios de bíceps e tríceps, naturalmente ficam mais leves, ou seja, o nível de treinamento, o seu nível de treinamento agachando, ele aumenta porque você passa por um nível de estresse tão grande aqui, debaixo dessa barra do agachamento, que tudo dentro da musculação depois passa a ser leve e é uma coisa natural, certo? Você começa a evoluir o seu gráfico de força em todos os movimentos em virtude do agachamento. Então, coloque o agachamento na sua periodização. É o exercício mais importante, de certeza, da musculação.